Fala bem alto, ele vai falar com você. Presta atenção aqui rapidão, ó. Só para complementar o que a Van estava falando. Aí quando ela falava assim, nós vamos lá para ver a Mônica, vamos para os Estados Unidos. Eu falei, você está louca, não vamos, não tem condição de ir. Não, nós estamos orando, eu estou orando, vamos. Não tem condição de ir, não. Sem chance, nós não vamos. E aí você quer ser homem, né? Não vamos, ponto final. Aí ela orou, aí achou a passagem ida e volta para lá é uns quase 3 mil, se não for 3. Aí ela achou a passagem por R$750 naquelas promoções de submarino e tal, não sei o quê. Aí eu falei, eita. Ela falou, e se Deus abençoar, pode? Eu falei, então tá bom, então pode comprar então. Mas como que nós vamos fazer o que lá? Não, mas eu estou orando, nós estamos orando, Deus vai abençoar. Falei, então só se o cara conseguir para eu trabalhar lá também, para eu... Não, estou orando, Deus vai abençoar. Aí, antes, quando foram mandar a mensagem para ela, ligaram primeiro para mim, perguntando, a Vanessa está aí? Aí eu falei de onde era, falou que era da agência. Aí preciso falar com ela. Aí passei o outro telefone, eles ligaram. Aí quando ela chegou para mim já com um sorriso de orelha a orelha, eu falei, vixe, alguma coisa aconteceu. Aí ela contou que foi um trabalho de 5 anos atrás, que foi revinculado, e aí recebe o cachê novamente. E eu vou ter a ousadia de contar que um outro trabalho dela também foi revinculado. Esse menor, mas um outro trabalho também foi revinculado. Ela também já passou lá na agência para assinar um contrato de 2 trabalhos que ela não precisou trabalhar, que ela não precisou fazer força física, que ela não precisou fazer esforço físico nenhum, onde o Senhor foi lá e trabalhou por ela. Tudo por causa da oração, por causa de um coração derramado na presença de Deus. Então, nós não estamos indo lá para sobejar, estamos indo lá apertado, com dinheiro contado, mas eu posso ir lá agora livre para pregar, para falar qualquer coisa lá, sem ter a necessidade de ter que trabalhar lá com o Miller. Antes eu iria porque eu iria trabalhar, todos os dias que eu tivesse livre eu ia trabalhar com o Miller lá. E hoje eu posso trabalhar de outra forma, hoje eu posso ir lá visitar as igrejas que estão lá, visitar o pessoal que está lá e fazer a obra de Deus naquele lugar. Então eu quero que você entenda isso, o coração voltado para a obra de Deus. Quando a Vanessa citou o seu Manuel e eu citei, eu fui lá fora e falei para ele, seu Manuel, o Senhor é um exemplo para mim. E por que eu falo isso? Porque que adianta a gente clamar para eu ser a geração que busca a glória de Deus, para que Deus mude a nossa geração, se a nossa geração crescer sem referenciais? Todo mundo, todo crescimento de uma geração, todo crescimento, toda mudança de Deus para um povo, precisa de um referencial. Aonde que o povo vai mudar? Quando começar a olhar para nós, quando começar a olhar para você, as pessoas à sua volta só vão mudar quando eles começarem a olhar para você e enxergar você como referencial. Seja porque a sua vida está indo tudo bem financeiramente, seja porque está indo bem emocionalmente, seja porque está indo bem ministerialmente, ou todas essas coisas ao mesmo tempo. O seu Manuel passou por uns momentos difíceis em relação a dentro de casa. Aí eu nunca vi esse cara triste aqui dentro da igreja. Ele orava, pedia oração, vinha e Deus começou a fazer. Aí hoje está ele rendido aos pés do Senhor, o filho com a esposa, com os netos, a filha, graças a Deus, rendida, está aqui, firme e forte no ministério. E aí o que a Vanessa contou é que ontem, quando ele voltou, primeiro que a gente faz o louvor lá, aí o pessoal sai para panfletar a avenida e volta. Todo mundo voltou, fica ele, a Tereza e o Bruno 500 horas para voltar, porque eles falam para todo mundo, dá gosto de ver eles falando. E ora com todo mundo, e muita gente aceitou Jesus ontem de novo. E ele voltou, e o que me encantou foi que ele estava pulando e dançando, fazendo uma dancinha lá, a lá seu Manuel. E a alegria dele, ele estava dançando porque ele estava falando do amor de Deus. Aí o que eu quis dizer com isso? Que o cara acorda todo dia de manhã, trabalha lá na barraca com o sol fervendo na lata ali, está cansado, você vê que tem dia que ele chega aqui, que os olhos estão lá na nuca de tão cansado que está, mas está aqui. E
Deus tem abençoado financeiramente, graças a Deus. Deus tem feito a obra na casa, na família. E em nenhum momento eu vi ele dançando e dando pulos de alegria porque Deus estava abençoando ele financeiramente. Mas eu vi ele dando pulos de alegria porque ele estava falando do amor de Deus. Aí Deus olha para cá e como que Deus não abençoa? Você entende? Aí ao mesmo tempo, nós vamos lá para o nosso quartinho, ajoelhamos e choramos, e Deus abençoa a minha vida financeira. Aí Deus olha para nós e fala assim: olha, dentro da igreja de vocês tem um exemplo, faça o que ele faz. Se eu estou abençoando, usa ele como referencial. Porque muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe como ele está abençoando o irmão que está à nossa volta. Não estou colocando como ciúmes, como inveja, entenda. Às vezes eu vejo Deus derramar uma bênção na vida do Thales e sem sujeira no meu coração eu falo: nossa Deus, eu queria tanto ser abençoado pelo Senhor também. Mas aí eu vou averiguar como está a vida do Thales e o cara está rendido aos pés do Senhor. E aí ele faz coisas que eu não faço. Ele se prostra de um jeito que eu não me prostro. Ele se sacrifica para o Senhor de um jeito que eu não faço. Ele vive em santidade de um jeito que eu não vivo. Aí como que é injusto? É injusto eu chegar diante de Deus e ficar chorando, gritando, berrando, pedindo uma ajuda financeira, pedindo que Ele me abençoe, enquanto Ele disse que eu não precisava fazer isso. Que se eu buscasse a santidade, que se eu buscasse a presença, que se eu buscasse apenas o Senhor, essas coisas correriam atrás. E aí então, quando eu, junto com a pastora Vanessa, colocamos nosso joelho no chão e oramos e clamamos e falamos: Pai, eu não vou me preocupar mais com isso, porque se for da vontade do Senhor, o Senhor vai prover. Então eu não vou me preocupar mais com isso, o Senhor vai fazer a obra nisso, porque se o Senhor estiver nisso, é o Senhor que vai abrir, mas meu coração não está mais se importando com isso, então eu vou orar e colocar nas mãos do Senhor e vou me preocupar em fazer a Tua vontade. Aí o que acontece? As bênçãos do Senhor começam a correr atrás da gente. Aí ligam pessoas falando que um trabalho que ela nem precisou fazer de novo, nem teste, nem nada, revincula, por quê? Porque as bênçãos começam a correr atrás. Mas correram atrás por quê? Porque eu fiquei lá em casa deitado com a perna para cima e reclamando da vida, e chorando, pedindo para Deus olhar a minha dor. E aí quando tinha culto, quando tinha evangelismo, quando tinha oração no monte, quando tinha que me sacrificar de alguma coisa, eu falava assim: ah, Deus, hoje minha cabeça está doendo, hoje eu não vou não, o Senhor entende, né? Estou cansado. Aí Deus fala assim: eu entendo, não tem problema, mas a bênção não vai correr atrás de você. Meu querido, cansaço não é desculpa para ninguém. Embora eu dê essa desculpa várias vezes. Não é desculpa para ninguém. Quando eu olho para um cara que nem o seu Manuel, quantos anos? É homem, pode falar. Quantos anos, seu Manuel? Tem umas trintinhas. Quando eu olho com a disposição que ele tem, com a idade que ele tem, cara. Aí teve um dos dias aqui, num dos domingos aí, que o pessoal, todo mundo foi embora. E era para fazer um mutirão para limpar a igreja. Aí ficou o Wagner, que mora aqui, o seu Manuel e eu. O seu Manuel com a família e eu e o Paulinho. E aí você vê as pessoas querendo uma reviravolta na vida, mas não estão dispostos a sacrificar pelo reino. Eu entendo, meu querido, eu entendo que nem toda hora tem que fazer assim, não é para todos, não é todo momento, mas não seja injusto com Deus, de pedir milagres para Deus, se você não tem uma vida rendida no altar. Deus só vai abrir os céus para você no dia que você começar a se render diante dele. Deus só vai colocar você no muito quando você for fiel no pouco. E o que é ser fiel no pouco? É a sua vida não mudar em nada. Amém? Por isso, abra sua Bíblia lá em 2 Samuel 6. A palavra de Deus diz que aquele que traz um copo d'água para um servo de Deus, para um profeta, o galardão é igual ao copo d'água, né? Para bom entendedor.
Aleluia. Temos uma serva do Senhor aqui. Aleluia, igreja. Que galardão, hein, filha? 2 Samuel 6. Oh, louco, aleluia, igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Deus, você plantou e a colheita veio. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha conseguido partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus. Fala, arca de Deus. Sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, saltérios, tamborins e pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Fala, bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Faz essa pergunta: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar-se para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar para a casa de Obed-edom, geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou, e toda a sua casa. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco essa noite, completa essa noite diante do Senhor, ó Pai, completa aquilo que o Senhor se programou a fazer diante de nós, Pai, em nome de Jesus. Eu queria falar hoje sobre a diferença de ser movido, de andar por animação e andar por motivação. Aqui a gente vê Davi, já estabelecido rei sobre todo Israel, sobre todas as tribos. Ele decide trazer para a cidade de Jerusalém, para a cidade de Davi, a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. Ele quis trazer para perto, ele quis trazer para a cidade de Davi, para a capital, ele quis trazer a arca do Senhor. E ele fez isso debaixo de uma animação. Chamou todo o povo se animou. Aqui fala que mais de 30.000 estavam ali. Eles se animaram, eles pularam de alegria, tocaram instrumentos, foram tocando, dançando, pulando, se alegrando, mas tudo isso foi feito debaixo de animação. E nós não podemos ser um povo que se anima com Deus. Nós temos que ser um povo que anda com Deus. Se nós somos pessoas que se animam com Deus, nós vamos precisar de animação todos os momentos da nossa vida, senão nós nunca vamos ser estáveis. Já conheceu pessoas, a gente sempre falou disso, pessoas que vivem de acampamento em acampamento? Por que disso? Porque a pessoa vive debaixo de animação. Eu fui olhar no dicionário a palavra ânimo e a palavra animação. A palavra ânimo está assim, condição da alma ou do espírito. Ação de manifestar a sua própria vontade. E animação, ação de animar. Animação é a junção de duas palavras, de ânimo com ação. Então é você ter ação debaixo de um ânimo. Ou seja, você fazer algo pela sua própria vontade. A gente vê aqui um cara, Davi, o rei, querendo trazer para a cidade de Davi, para a capital, a presença de Deus. É errado você buscar a presença de Deus? Sim ou não? Não. É errado você ir atrás da presença? É errado você ir buscar a presença? Ou seja, é errado ir para acampamento?
É errado ir para esses retiros e tudo mais? É errado? Não. Animação é pecado? Sim ou não? Não. É bom estarmos animados? Sim ou não? Muito bom. É bom você andar do lado de pessoas animadas, é ou não é? Mas nós não podemos nos mover somente debaixo da animação. A animação vai frear você no primeiro momento de tristeza. Se você for uma pessoa que se move só por animação, você vai no acampamento, fica bem um mês, depois já começa a desgringolar toda a sua vida. Você até vem para o jejum, jejua, ora, entende o momento, começa a viver o momento, mas logo isso passa. Se a nossa vida estiver pautada em ânimo, somente em ânimo, somente em animação, somente em tocar instrumentos e cantar e dançar, isso um dia vai passar. A pergunta que eu faço, por exemplo, para quem é ministro de louvor, para quem toca, para quem canta: quem é você quando as luzes se apagam? Quem é você quando o seu instrumento está guardado? Você que é pastor e que prega, quem é você quando o microfone se desliga? Você que talvez não tenha nenhuma tarefa significativa dentro da igreja, quem é você quando você chega no seu quarto, quando você chega na sua casa? Porque vir aqui não é errado, estar aqui não é errado, vir para cá por causa da animação não é errado. Aí você vem aqui, estamos tocando músicas, talvez as que você gosta ou as que você não gosta, mas aí você acaba se animando por causa do ambiente, o ambiente fica cheio da presença de Deus, você se anima, você dança, você sorri, você pula. Mas e quando tudo isso se vai? E quando você chega em casa? Quem é você? Pergunta a pessoa que está do seu lado: quem é você? Eu sei que os casados podem responder bem essa pergunta. Quem é casado aqui, às vezes você fala assim: quem é você quando chega em casa? Aí os caras o casal já começa a dar umas cutucadas. Começa a soltar um fala, Deus. A nossa geração foi uma geração acostumada com entretenimento. É uma geração que se acostumou com o show que tem acontecido no meio dos evangélicos. Quer show, quer entretenimento? Hoje o meio gospel é um dos mercados de entretenimento mais lucrativos que existe. É extremamente lucrativo você investir no mercado gospel, principalmente no mercado fonográfico, na música. É vasto o mercado para esse tipo de pessoas. Você vê até pessoas que estão em baixa na mídia, e aí dizem que se converteram só para aparecer, até gravam um CD ou outro, mas de repente volta a fazer tudo que fazia antes. Conhece ou não pessoas assim? Por quê? Porque rende. E sabe por que rende? Porque tem pessoas que compram. Sabe por que um artista evangélico, que se diz evangélico, cobra 60 mil? Porque tem quem pague. Porque tem pessoas que pagam por isso. Tem pessoas que pagam por esse show. Tem pessoas que pagam para serem animadas. Eu não quero fazer parte de uma geração que tenha que pagar para o ânimo, que tenha que pagar animação, que tenha que pagar espetáculos. Mas eu quero ser uma geração que vai investir no reino. Ao invés de pagarmos, ao invés de juntarmos dinheiro para comprarmos, para pagarmos músicos, para pagarmos grandes shows, nós vamos pegar esse dinheiro e vamos investir na obra. Prostituição é tudo aquilo que é cobrado, é a cobrança em cima de algo que deveria ser feito por amor. O ato de você se prostituir é você colocar preço em algo que não tem. É você colocar preço
em algo que deveria ser de graça. O amor entre um homem e uma mulher, o casamento cristão, correto, esse amor, esse ato sexual, ele acontece de graça, na maioria das vezes. Quem é solteiro não entendeu, mas quem é casado me entendeu. Captou a mensagem? Agora apaga que eu estava brincando. Quando esse ato íntimo, ele é um ato que é feito de graça. Quando você se deita com a sua esposa, você mulher, quando você deita com o seu marido, você se deita pelo amor. E eu vou falar que às vezes uma das partes nem está com tanta vontade assim. Às vezes, por exemplo, pode ser que a mulher nem esteja com tanta vontade, mas ela faz para agradar o marido, por amor. Aí o que acontece? A prostituição é quando pessoas colocam um preço naquilo que tinha que ser de graça, colocam um preço naquilo que era para ser feito por amor, colocam um preço naquilo que não tem preço. E a gente vê o meio gospel se prostituindo cada vez mais. Cada vez que você entra na internet é uma nojeira atrás da outra. Eu graças a Deus parei de entrar na internet para ver esse tipo de coisa, parei. Às vezes até vem uma informação ou outra, um link ou outro, olha isso aí que fulano falou, nem olho mais. Eu não olho porque tem contaminado meu coração. Estou até abrindo com vocês. Eu estava conversando com o Paulinho, com o pastor Paulo, que tem músico até que eu não tenho nem conseguido mais ouvir. Eu sei que eu não posso fechar meu coração a esse ponto, mas não dá para ouvir mais, porque é tanta coisa que você ouve, cara. Eu sei que todas as pessoas têm o direito de se justificar, mas quando você vai ver a justificativa, era melhor que tivesse ficado calado, era melhor que tivesse deixado o Espírito Santo advogar a causa dele. São pessoas que aprenderam como animar o povo cristão. Você vai andar por aí, você vai ver várias formas de se fazer crescer uma igreja. Tem ou não tem? Tem. E eu digo para você que se nós, por exemplo, implantarmos a visão celular aqui, a nossa igreja daqui a um ano está pelo menos o dobro do tamanho. Eu te falo de fatos comprovados, de locais que abriram a visão celular. Eu não sou contra a visão celular, eu sou contra você abrir uma visão simplesmente pelo crescimento. Crescer para quê? Crescer para ter número? Então, isso nós somos contra. Numa visão focada simplesmente em crescimento local, crescimento da estrutura da igreja, do nome, da placa. Isso nós somos contra. No mundo gospel cristão aí, as pessoas se especializaram em fazer com que as vidas se movimentem por animação. E muitas pessoas se viciaram em animação. Muitas pessoas, você vai conversar com elas, elas são viciadas em animação. Elas são viciadas em serem animadas no auditório, em chegarem no lugar e terem um show muito espetacular, e terem um show para tudo acontecer. A gente tem falado, por exemplo, que sempre foi o nosso sonho ter de tudo também. Ter adoração com dança, ter arte circense, ter tudo aqui. Mas qual é a intenção do nosso coração para isso? A gente estava vendo o pessoal da Betel, e enquanto eles estão adorando, tocando, cantando, tem adoração com dança e tem uma adoração com pintura. A menina põe um quadro lá, e enquanto está rolando louvor e adoração, ela pega o pincel e começa a pintar em adoração. E aí você vê, de repente ela para de pintar e começa a receber o Espírito Santo lá, e continua pintando. E esses quadros são vendidos, e todo o dinheiro desses quadros vendidos são investidos na obra, no reino. E eu sempre, achei muito louco isso, né? Mas será que as pessoas têm a mesma disposição de adorar quando todas as luzes se apagam? Teve uma época em Goiânia, no Evangelizando com Arte, que eu fui num deles, que você não sabia para onde olhar, mano. Porque estava tendo a música acontecendo, a adoração acontecendo, aí você olhava para um lado, tinha adoração com dança, você olhava para o outro lado, tinha adoração com a pintura, tinha nego descendo
do teto com corda, aqueles caras que descem de corda. Tinha o cara fazendo malabares, adorando, e cuspiram fogo até. Eu acho muito louco, não acho ruim não, eu acho muito legal isso aí. É muito legal, porque cada um está adorando a Deus com aquilo que aprendeu a fazer, com o dom que Deus deu para ele. Ele poderia estar lá no mundo, ganhando dinheiro com isso. Ele escolheu fazer isso em adoração a Deus. Não sou contra. O que eu pergunto, será que nós somos uma plateia animada ou uma plateia motivada? Será que nós vamos fazer parte de uma geração animada ou de uma geração motivada? Porque quem são essas pessoas quando as luzes se apagam? Será que quando não tem malabares, quando não tem fogos, quando não tem arte circense, quando não tem violão, e às vezes quando não tem nem um sonzinho para você colocar um play ali? Eu que sou viciado em música, eu gosto de colocar música para fazer tudo. Até para orar, eu vou orar, eu gosto de colocar uma música, deixar uma música rolando ali para orar. Mas será que quando não tem nem essa musiquinha para você apertar play, será que o seu coração muda? Como a pastora Cláudia falou um dia aqui na oração, será que você consegue orar só quando você está cantando? Maior dificuldade para quem é ministro de louvor é parar de cantar e orar. Vem na oração, aí você põe uma música para ficar aqui no fundo, aí você pede para as pessoas, pessoal, vamos orar, e a pessoa começa a cantar e canta, e não ora nada, mas canta, não tem problema. Mas nós precisamos aprender a nos mover, a nos movimentar, independente do ânimo, independente da animação. Independente de como está o nosso coração, se ele está triste ou se ele está alegre. Como eu tenho falado e como Deus revelou, eu sempre ficava perguntando para Deus, Deus, o porquê que a alegria do Senhor é a nossa força? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, a alegria do Senhor é a nossa força, sendo que muitas vezes a gente não está bem? Sendo que muitas vezes nós estamos um caco, nós estamos um fiasco, aí temos que ouvir a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus revelou isso para mim muito forte. A alegria do Senhor não é a nossa alegria, é a nossa força. Não quer dizer que a alegria do Senhor vai trazer alegria para você, vai trazer força. Porque muitas vezes o que vai alegrar o coração de Deus é o teu sacrifício. O que vai alegrar o coração de Deus são as tuas lágrimas. O que vai alegrar o coração de Deus é o teu joelho no chão, chorando, prostrado pelas vidas. Isso traz alegria ao coração de Deus. Traz alegria para o teu? Muitas vezes não, mas te traz força. E aí você pode levantar a cabeça e prosseguir, continuar para o dia seguinte. E nós precisamos entender e aceitar isso. Diferente de pessoas que são motivadas, eu fui olhar no dicionário também, motivação, motivo e motivação. Motivo significa assim, que pode ou faz mover, que é causa ou origem que nos leva a fazer algo, ou justifica o nosso comportamento. Motivação, ação de motivar, fator que determina o comportamento. Palavra usada para explicar a ação de alguma pessoa. Enquanto a animação é só você ter o seu coração movido para a sua vontade própria, a animação é você ter uma ação debaixo de um sentimento próprio, de um sentimento muitas vezes egoísta, mas de um sentimento de alegria, e aí você só faz porque você tem um sentimento para fazer, você só vai porque você se alegra para ir, então você vai no acampamento porque é bom. E se nós disséssemos às vezes que estaria um profeta renomado, um pastor renomado, um músico renomado, a igreja estaria cheia porque as pessoas se animam para vir, e aí essa animação, essa alegria determina uma ação e elas vêm para o culto, ou elas vão fazer outras coisas. A motivação, pelo contrário, é aquilo que justifica o nosso comportamento. A motivação é você mover por um motivo, é você ter uma ação diante de algo que significa para você, independente do seu coração estar alegre ou triste. Aí eu pergunto para você, qual é a sua motivação? E não adianta você também se mover pela motivação errada, porque se você fizer pela motivação errada, Deus também não vai aceitar. Você tem que fazer pela motivação correta. Pergunta a pessoa que está do seu lado, qual é a tua motivação?
Davi, ele ouviu a vida inteira, ele ouviu a infância inteira, as histórias da arca da aliança, da arca de Deus. Ele ouviu que aquela arca trazia a presença de Deus. Ele ouviu que enquanto aquela arca ficou com os filisteus que roubaram a arca, os caras ficaram cheios de doença, deu morte, eles quiseram devolver aquilo imediatamente. Ele cresceu ouvindo que ter aquilo com ele era significativo. Significava alguma coisa ter aquilo. Então ele foi atrás da arca do Senhor, mas ele foi com a motivação errada. Ele foi apenas debaixo de uma animação. Ele foi apenas lá para fazer aquilo do jeito que ele quis fazer. É importante eu ter isso aqui. Ele foi buscar a arca de Deus para o reinado dele, simplesmente talvez pelas histórias que ele tivesse ouvido na infância. Então melhor é ter essa arca nas minhas mãos, é melhor ter essa arca comigo, se ela traz tantos benefícios. Mas ele faz debaixo de motivação talvez não tão correta, porque ele não pergunta para Deus como se deve fazer, não pergunta para os levitas como se deve fazer, e faz de qualquer jeito. A arca não deveria ser carregada em carro de boi, ela deveria ser carregada pelos levitas nos ombros. Era o homem que devia carregar, não era boi, não era animal, era o homem. Isso simbolizava um sacrifício humano. E aí quando aquele boi tropeça, aquela arca cai, e usar com a maior das boas intenções, coloca a mão para proteger, para a arca não cair no chão, ele é fulminado na mesma hora. Fala assim comigo: de boa intenção, o inferno está cheio. Você precisa ter a motivação correta, mas ter a atitude correta também. E você precisa ter atitudes corretas, mas com a motivação correta dentro do teu coração. Ele teve uma atitude correta. A atitude dele foi de preservar a arca. A atitude dele foi de não deixar a arca cair no chão. Mas a motivação do coração estava errada desde o começo. E quando Uzá morre, a palavra de Deus fala que uma tristeza tomou conta do coração de Davi. E ao invés de continuar trazendo a arca, ele resolve deixar a arca na casa de Obed-edom. E a palavra de Deus fala que essa arca fica lá 3 meses. E esse cara prosperou em tudo que ele fez, em 3 meses. Por quê? Fala assim comigo: a presença de Deus. Quer a sua casa prosperando? Quem aqui quer ter prosperidade na casa? Então traga a presença de Deus para dentro do seu lar. Quer o seu ministério prosperando? Traga a presença de Deus para dentro dele. Quer a sua casa funcionando direito? Traga a presença de Deus para dentro da casa. Quem aqui gostaria que dentro da casa fosse melhor o ambiente dentro de casa em relação à presença de Deus, à prosperidade, as coisas darem certo? Levanta a mão. Quem gostaria? Agora abaixa a mão. Quantos de vocês aqui fazem culto familiar pelo menos uma vez por semana? Olha em volta. Quer ser próspero? Quer ter a bênção de Deus na sua casa? Quer que tudo te vá bem? Durante 3, 4, 5, 6, 7 meses, anos, para sempre? Traga a presença de Deus para a sua casa. Aprenda a andar debaixo de motivação, não debaixo de animação. E de motivação correta. De uma motivação boa dentro do teu coração. Davi, toda aquela alegria que eles estavam tocando música. Você já conheceu pessoas que só explodem de alegria quando está tocando alguma coisa, quando tem um motivo, quando tem uma festa? E quando não tem, não faz isso? Então todos ali estavam dançando, pulando, cantando de alegria. E a hora que acontece isso com Uzá, que Uzá morre, a tristeza bate no coração. Davi volta para casa. Mas logo depois ele fala: como poderei eu ficar sem a presença de Deus? A animação abaixou. Aliás, a animação foi embora. Veio uma tristeza no coração. Mas veio uma pergunta crucial na vida dele: qual é a motivação do seu coração? Aí ele pergunta: como poderei eu trazer a arca do Senhor? Como que eu vou fazer então, Pai? Porque eu não consigo viver sem a tua presença. Eu não posso fazer de qualquer jeito, porque além de não funcionar, pode até gerar morte. Eu não posso fazer de qualquer forma. Nós não podemos ir para aquela avenida de qualquer jeito.
Nós não podemos ir para lá de qualquer forma. Eu vou para lá porque estão me enchendo o saco. Eu vou para lá porque, mais um dia para ir. Cara, não posso ir lá de qualquer jeito. Porque muitas vezes, além de não funcionar, pode gerar morte. Eu tenho que ir lá porque eu tenho que acordar na sexta-feira e falar: cara, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa nessa sexta, a não ser ir buscar a presença, a não ser ir resgatar aquelas vidas que estão lá? Quem aqui está com essa motivação? Quem aqui acorda sexta-feira, o coração está diferente? Levanta a mão. Quem está passando por isso? Eu sei que, aliás, em nome de Jesus, isso não vai ser momentâneo. Amém? Mas quem aqui está passando por isso? Acorda sexta-feira, o coração começa a dar uma... Você fala: amanhã tem. Isso é bom, cara. Isso é bom porque não é debaixo de animação. É debaixo de um motivo. O motivo de nós irmos para aquela avenida não é para promover o nome da igreja, não é para promover o meu nome, o seu nome. Ontem, por exemplo, eu fui para lá completamente desanimado, completamente cansado. Mas chega lá, você fala: mano, eu nasci para fazer isso. E quando nós começamos a louvar lá, muitas vezes é mais prazeroso você cantar e louvar ao Senhor naquele lugar do que às vezes cantar aqui dentro. Não estou mentindo para você. Quem teve ontem, a pastora Cláudia cantou comigo lá, o Crisão cantou também, pegou violão, os meninos já oraram lá, a Tainara já cantou comigo lá, e eu não sei para o coração de vocês, mas às vezes é mais gostoso cantar lá, porque você sabe que talvez não tenha animação, talvez não tenha o povo pulando igual teve aqui, o povo levantando a mão e chorando e gritando e aquele auê todo, mas dentro do coração tem uma motivação que está queimando lá dentro. E aí você começa a cantar e louvar o Senhor, você fala: como poderei eu viver sem a presença de Deus? Como essas pessoas podem viver sem a presença de Deus? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo. E aí você vai e faz e é tomado de uma coragem. E quase é atropelado, igual minha sogra quase foi, mas vai lá, fala para os carros, fala para as vidas, abraça as pessoas. Quem aqui estava lá ontem? Levanta a mão. Quem aqui orou pela conversão? Alguém aceitou Jesus com você? Levanta a mão. Comigo aceitou. Levanta, fica levantado. Olha aí, olha em volta. Pelo menos 7, 8 pessoas aceitaram o Senhor Jesus ontem. 9. Vamos colocar 10 vidas aceitaram o Senhor Jesus ontem naquela avenida. Nós vamos ver elas aqui. Está nas mãos de Deus. Mas nós vamos ver ela lá? Vamos. Então você entende que às vezes vai ser desanimador fazer a obra. Às vezes vai ser cansativo fazer. Ao invés de animação, você vai ter uma desanimação. Mas quando você entende o porquê que você está fazendo, o seu coração se enche de alegria. Quando Davi pergunta: então como que eu vou trazer a arca do Senhor de volta? E Deus fala para ele, ele volta, vai na casa de Obed-edom, chama o povo de novo, chama todo mundo para tocar novamente, e dessa vez a arca é trazida nos ombros dos levitas, não em carro de boi. E a cada 6 passos, a cada 6 passos, eles paravam e sacrificavam para o Senhor, sacrificavam um boi para o Senhor, andavam mais 6 passos e sacrificavam um boi para o Senhor. A presença de Deus não vai vir para a nossa vida sem sacrifício. Não pense você que simplesmente o levantar de suas mãos vai trazer a glória de Deus, porque não vai. Que o levantar de suas mãos vai te garantir uma passagem para entrar no Santo dos Santos, porque não vai. Que o levantar de suas mãos simplesmente vai fazer com que você suba no santo lugar, no Monte Santíssimo, porque não vai. Porque quem poderá subir ao Monte Santo do Senhor? Aquele que tiver mãos e um coração puro. Aquele que tiver atitudes corretas, aquele que estiver fazendo o que é certo de se fazer, aquele que estiver andando em santidade, aquele que estiver fazendo o serviço que lhe foi dado, que são mãos limpas, mas aquele que tiver um coração
puro, fazendo tudo que foi mandado fazer, mas com a motivação correta no coração. Esse sim vai levantar as mãos, e aonde for que ele estiver, seja naquela avenida em meio ao funk, você vai levantar as mãos, e a presença do Senhor vai inundar aquele lugar. E aí pessoas vão ser constrangidas e vão aceitar o Senhor Jesus. E eu declaro que logo, logo, nós vamos começar a ver milagres acontecendo ali. Nós vamos orar com pessoas, elas vão ser curadas, nós vamos orar com... Deus tem falado, e nós temos orado aqui toda terça-feira, nós temos colocado as mãos em todo mundo e temos pedido para o Senhor, Pai, derrama sobre cada um o dom de cura, o dom de milagres, o dom de sinais e maravilhas. Porque Deus tem falado que naquela avenida vai começar o dom de cura na vida de muita gente que foi profetizado. Você vai orar com pessoas ali, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas, e o amor de Deus e o nome de Jesus vai ser proclamado em toda aquela avenida. Tem pessoas que já estão ouvindo. O Hélio falou que passou a mulher lá na loja hoje, falou que ouviu a gente cantar e que viria aqui. Eu falei que provavelmente ela não deve ser música ou trabalhar com música, porque se ela veio aqui porque o que ela ouviu a gente cantar ontem o som estava azedo. E graças a Deus ela vai vir por causa da presença. O que eu quero dizer para vocês, meu querido, é que com a motivação correta, Deus vai fazer com que você tenha as atitudes certas também. Quando você acha a motivação correta, você pode fazer até debaixo de tristeza, porque a alegria do Senhor vai te gerar força. Às vezes você vai acordar e vai falar, pai, hoje eu não estou com vontade de fazer nada, eu não estou com vontade de ir para o culto, eu não estou com vontade de pregar, eu não estou com vontade de cantar, não estou com vontade de fazer nada. Mas há vidas naquele lugar dependendo da minha oração. Mas eu nasci para fazer isso. E o meu coração queima pelo reino, então eu vou lá fazer. E aí você vai, e mesmo debaixo de cansaço, debaixo de desânimo, quando você começa a fazer, parece que você não está sentindo nada, parece que você está leve, não é? Quem chegou lá na sexta-feira, quem chegou lá ontem cansado do trabalho, do dia de trabalho? E aí quando você começa a fazer, começa a pregar, começa a panfletar, é só comigo ou o cansaço some? Ou você sente uma força sobrenatural te levantando? E aí quando você acaba de fazer, parece que você tomou uma marretada na cabeça, porque aí todo o cansaço volta. E vem, às vezes você vai dormir, está cheio de dor, dolorido. Por quê? Porque naquele momento que você estava fazendo a obra do Senhor, embora cansado, embora muitas vezes desanimado ou triste, a alegria do Senhor foi com você, te gerou forças e você pôde concluir a obra que o Senhor te prometeu. Então eu queria deixar para vocês, meu querido, a certeza no coração de que nós não podemos ser uma geração que anda debaixo de animação. Não é errado estarmos animados, não é errado estarmos alegres, não é errado estarmos empolgados, mas a nossa vida não pode se mover debaixo disso. Você não pode ser uma pessoa que só faz quando está alegre, que só vem quando está tudo bom, que só ora quando está tudo bem, que só louva quando está tudo bem, que quando está tudo bem a sua vida é outra, você se transforma, você vira uma outra pessoa. Não, não pode ser assim. Senão você vai depender de entretenimento a sua vida inteira. Você nunca vai conseguir ter uma comunhão íntima e sincera sozinha com Deus. Você vai ser alguém que vai depender o tempo todo de alguém ficar fazendo um showzinho para você ver a presença de Deus. Nós não podemos ser essa geração, nós temos que ser a geração que vai buscar a glória de Deus acima de todas as coisas. Que vai dizer não para o pecado, que vai dizer não para aquilo que aborrece o coração de Deus, muitas vezes de forma dolorida, mas vamos fazer a vontade de Deus. E aí sim, o avivamento vai vir sobre a nossa geração. Busque a motivação correta para fazer a obra de Deus. Amém? Fique de pé. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Você quer fazer parte dessa geração que vai... Eu confesso para você que muitas vezes eu me
movimentei e tomei certas atitudes debaixo de animação. E logo depois elas caíram por terra, porque a animação não sustenta nada. Fala assim comigo: a animação é para o presente, motivação é para o futuro. A animação vai mudar a sua vida no presente, momentâneo. A motivação vai mudar a sua vida para o futuro. A animação é para te trazer uma alegria momentânea. A motivação vai trazer para você destino e vai trazer para você propósito. Então você que quer, a partir de hoje, começar a se movimentar, não mais por animação, mas por uma motivação correta, vem até a frente. Feche seus olhos e vem até a frente. E venha falando para Deus: Pai, me ensina, Deus. Meu querido, isso ninguém vai poder colocar dentro do teu coração. A única pessoa que vai poder te ensinar a fazer isso é o Espírito Santo. Quando você falar para Deus: Pai, eu quero começar a ouvir tua voz, se prepara, porque Deus vai começar a falar com você. Essa palavra, Deus começou a colocar no meu coração algumas coisas sobre Elias, que eu ia falar sobre isso, mas aí Deus tomou o Wagner, e o Wagner veio falar para mim: pastor, Deus falou comigo sobre isso, e Deus tem falado com o Wagner, graças a Deus, ele tem se levantado como profeta nesse lugar. Ele nunca profetizou para mim chavinha de nada, e se ele vier fazer isso e não for debaixo de Deus, ele vai tomar um soco. Mas ele tem sido levantado pelo menos uma vez por semana. Ele vem como profeta na minha vida e fala: ó, Deus está mandando falar isso, isso e isso. Não palavras de conforto, não palavras de vitória, palavras de bênção, mas palavras de direcionamento. Palavras que Deus tem falado com ele, que tem sido para direcionar o povo para um lugar que nós estamos indo. Deus está renovando o ministério profético nesse lugar. Você que tem certeza que é um profeta, você que um dia ouviu que Deus te levantaria para o ministério profético, recebe aí, que Deus vai começar a falar com você novamente. Eu quero que você levante as suas mãos e comece a dizer para Deus: Pai, me ensina a andar pela motivação correta, Pai. Eu não quero ser uma pessoa simplesmente animada, andar por animação, mas eu quero andar pela motivação correta. Começa a falar com Deus, abra a sua boca. Eu não quero ficar guiando você nisso, mas abra a sua boca. Abra a sua boca e fala com Deus: Pai, faz de mim uma geração nova, Pai. Faz de mim a geração que vai trazer o avivamento para esse lugar, Deus. Faz de mim a geração que vai mudar a história do meu país, vai mudar a história da minha rua, vai mudar a história do meu bairro, Senhor. Abra a tua boca e começa a falar, meu querido, em nome de Jesus. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser, levante suas mãos, deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Mais uma vez cante. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Senhor, eu coloco cada um de nós aqui no teu altar, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha mudar o nosso coração, que o Senhor venha moldar o nosso coração, e que nós venhamos aprender, ó Pai,
a ser uma geração que não vai depender de entretenimento, que não vai depender de show, que não vai depender de coisas fúteis, ó Pai, mas nós vamos ser a geração que vai começar a não só buscar a Tua presença, mas nós vamos ser a geração que vai começar a levar a Tua presença a lugares onde não tem, Pai. Nós não vamos só vir para cá começar a pedir a Tua presença e a Tua glória, nós vamos começar a levar a Tua glória a lugares desconhecidos, nós vamos começar a levar a Tua glória a lugares onde ninguém quer pisar, nós vamos andar em locais onde as pessoas não querem ir, ó Pai. Nos leva a locais onde as pessoas têm rejeitado, Pai. Nos leva, Deus, nos leva a locais para podermos falar da Tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, derrama sobre essa igreja, derrama sobre nós o dom de cura, o dom de milagre, o dom de sinais, o dom de maravilhas, de prodígios, ó Pai, em nome de Jesus. Que venhamos colocar a mão sobre o perdido e ele venha ser curado, sobre o enfermo ele venha ser curado, Pai, sobre o que está em cadeias ele venha ser liberto, Pai, em nome de Jesus, Deus, que venhamos ver a Tua glória sobre nós, ó Pai, e nós declaramos, Senhor, que o Senhor estará conosco, Pai. Não nos deixe enganar ninguém, mas não nos deixe enganados, ó Pai, em nome de Jesus. Nos leva para esse tempo novo, Pai, mas nos leva debaixo da Tua direção, em nome de Jesus. Amém.